Aleluia. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele tem nos concedido, pelo seu amor, bondade, misericórdia. Só estamos aqui porque Deus tem nos sustentado com as suas mãos, tem nos dado graça. Eu quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela igreja, e agradeço a Ele pela oportunidade de mais uma vez poder falar a sua palavra, que o Espírito do Senhor venha agradar profundamente o coração dos irmãos, e que você venha sair daqui totalmente diferente, porque Deus é maravilhoso. Sem Deus nós não somos nada, sem a graça de Deus nós não somos ninguém. Querido, a palavra que Deus colocou no meu coração está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Está escrito assim na palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Reclamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Irmãos, eu buscando ao Senhor e pedindo a Deus que desse uma palavra para trazer esta manhã, e a gente vai fazendo uma pesquisa, a gente vai buscando alguma coisa, e a gente vai para um livro, a gente vai para outro livro, a gente acha uma palavra e fala: eu vou pregar isso, e eu, na verdade, eu tinha buscado a Deus em cima de uma palavra, e acreditando eu ser aquilo que Deus queria que eu trouxesse essa manhã, mas de repente houve uma mudança no meu coração e Deus me trouxe a essa passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós lemos falando sobre o rei Uzias. O rei Uzias, ele começou o seu reinado aos 16 anos de idade. E ele foi, no começo do seu reinado, ele foi um bom rei. O rei que trouxe uma grande segurança ao povo de Deus, aos israelitas. Ele reinou 52 anos em Jerusalém. Ele foi um homem muito bem preparado na guerra, um bom estrategista, teve muitas vitórias, venceu até mesmo o temido povo filisteu. Ele conquistou bastante território. Ele foi um homem muito bem instruído, um homem que tinha um entendimento muito bom na área da pecuária, cultivo da agricultura.
sustento muito grande para a nação. A fama desse homem é quase incomparada à do rei Salomão, pois foi tão grande, foi tão abençoado esse rei, que a sua fama chegou até próximo do Egito. Esse homem foi um bom rei no começo do seu reinado. Grandes vitórias ele teve, mas ele teve, essas vitórias que ele teve foi porque havia um profeta que o instruía na lei do Senhor. Ele não fazia nada que não era direcionado por Deus. Ele sempre estava ouvindo a orientação do profeta, e ele estava então executando aquilo que o profeta falava, aquilo que o profeta trazia. E por essa razão Deus havia abençoado muito grande de uma forma muito grande esse rei. Mas, irmão, passando o tempo, veio falecer esse profeta. E esse rei ele veio se corromper. Ele veio deixar tudo aquilo que ele havia aprendido da parte de Deus. Ele veio virar as costas para as coisas do Senhor. E ele se tornou um homem muito soberbo. Ele já não queria mais atribuir a Deus a sua vitória, as suas conquistas, as guerras que ele havia vencido. Já não era atribuído mais a Deus, porque no começo do seu reinado, tudo que acontecia, tudo que ele conquistava, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, toda a sua fama se espalhava entre os outros povos, era tudo atribuído a Deus. Era Deus a causa. Eu venci a guerra porque Deus me deu vitória. Eu conquistei o território porque Deus me deu esse território. A minha fama está se expandindo porque Deus está na minha vida. É Deus que vem fazendo. Mas, irmãos, passou o tempo, a soberba tomou conta do coração dele. E aí vem a preocupação, porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Você que está aqui nessa manhã, tem um recado de Deus para você. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, você precisa dar graças a Deus, dizer: olha, eu só tenho, eu só conquistei, eu só cheguei, eu só vou, eu só alcancei, porque Deus está na minha vida, foi porque Deus me deu. Deus quis que eu chegasse, Deus quis que eu tivesse, Deus quis que eu conquistasse, Deus quis que eu conquistasse. Aleluia. Mas esse rei, passado o tempo, depois que o profeta se foi, ele deixou soberbo, porque já não tinha mais ninguém que o orientasse, não tinha mais ninguém que dissesse para ele: olha, tudo que está acontecendo na sua vida é Deus. Você está aqui, irmão, tudo que vem acontecendo na tua vida, tudo que você possui, tudo que você tem é Deus. É Deus que tem feito você estar aqui nessa manhã, porque Deus quis que você estivesse aqui nessa manhã. Deus, você está aqui ouvindo essa palavra, porque Deus quis que você ouvisse essa palavra nessa manhã. Mas a soberba tomou conta do coração desse rei. E ele já começou a dizer que as suas conquistas já não era mais Deus que havia lhe dado. Era porque ele tinha um exército muito poderoso, porque ele tinha um armamento muito bom, é porque ele tinha uma estratégia de guerra muito boa. E Deus havia ficado de lado. E ele então agora estava trazendo, dizendo que tudo que ele havia conquistado estava na força do seu braço, estava na sua capacidade, estava na sua estratégia. E isso foi levando esse rei à queda. Porque a Bíblia diz assim, que é maldito o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que confia no outro homem, é maldito o homem que confia na força do seu braço, que acha que a sua capacidade, somente a sua capacidade vai levar em algum lugar. E na verdade não. É por isso que eu disse para os irmãos: o que você tem, o que você é, foi Deus que te deu. Foi Deus que te colocou, foi Deus que te levou. No entanto, irmão, esse rei deixou todos os ensinamentos de Deus. Começou a confiar na força do seu braço, não dedicar mais a Deus as suas conquistas, as suas vitórias. E então deixou que a nação entrasse num estado de frieza espiritual.
espiritual, o povo já não estava mais dedicando inteiramente a Deus. Imagine você, se o líder já estava deixando as coisas de Deus, aquele que tinha a função de orientar o povo, imagine o povo como estava. Então veio uma frieza espiritual muito grande no meio do povo de Deus. No entanto, nesse período surge Isaías, que era o profeta do Senhor, que tinha a responsabilidade de trazer para aquele rei, para Uzias, a orientação de Deus, de conduzir novamente ao caminho do Senhor, a mostrar para ele que ele estava errado na vida que ele vinha vivendo. Porém, irmão, há quem diga que Isaías tinha um grau de parentesco com Uzias. Há quem diga que Isaías era primo de Uzias. E se ele era primo de Uzias, ele tinha sangue real. E ele habitava no palácio. E habitando no palácio, tudo que Isaías tinha, toda a segurança que Isaías tinha, eram os dias que dava. Todo o conforto que Isaías tinha, eram os dias que ele dava. Toda a segurança, toda a proteção que Isaías tinha, eram os dias que ele dava. Talvez por isso Isaías não repreendeu quando era necessário repreender. Por mais que você leia nos primeiros capítulos do livro de Isaías repreendendo o povo, você não vê Isaías repreendendo o rei. O povo estava corrompido, mas o rei, em primeira instância, que havia se corrompido, quando um líder não lidera com verdade, com sinceridade, o povo vai se corromper. Infelizmente, existem aqueles que querem levar o povo em uma vida com Deus, mas eles não querem dar exemplo, eles não querem viver corretamente. Por isso que não resolveu nada. Então Isaías agora estava vivendo dentro do palácio do rei Uzias. E toda a sua segurança, todo o seu conforto, tudo aquilo que ele estava vivendo, dependia do rei, dependia de Uzias. Estava lá dentro do palácio dependendo do rei Uzias. Mas, irmãos, é tão interessante que Uzias, por ter se desviado das coisas de Deus, ele foi tão audacioso que ele quis oferecer incenso dentro do santuário. Aquilo que não cabia a ele fazer, aquela coisa do sacerdote fazer, ele foi fazer. No entanto, quando ele foi fazer, foi repreendido pelos sacerdotes, acabou ficando leproso, e isso me levou à morte. Quando a gente quer fazer uma coisa que não nos cabe, quando a gente quer estar numa função que Deus não nos chamou, acaba nos levando ao fracasso. Temos que ficar na posição que Deus nos chamou. Deus te chamou para quê? Para cantar, irmão? Nem inventa outra coisa não. Continue cantando que Deus vai te abençoar. Deus te chamou para pregar, não inventa cantar não, que não vai funcionar, o povo vai embora. Entendeu? Continue pregando. Fique na função que Deus te chamou. Deus te chamou para ajudar na igreja, não inventa fazer uma coisa que Deus não te chamou, que não vai funcionar. O rei dos dias quis fazer isso, não era coisa para ele fazer, era coisa do sacerdote, mas a soberba tomou tanto o coração dele que ele falou assim: agora eu posso fazer também. E quando foi fazer, não ficou leproso, ficou doente e morreu. Você vê pessoas, pastor, se perdendo hoje, que você fala assim: como pode aquele irmão que a gente achava que seria uma bênção, que seria um grande homem de Deus, ter se desviado? O problema é que muitas das vezes deixa a soberba tomar conta do coração e quer fazer aquilo que Deus não chamou ele para fazer. Aí ele vai se decepcionar com aquilo, ele vai ser levado ao fracasso e vai acabar se desviando, deixando a casa de Deus. Imagine você, irmão, se eu inventar aqui de cantar. Irmão, vocês vão embora, vocês não vão ficar aqui. Eu tenho certeza, eu posso tentar aqui e de repente eu vou ver um saquinho fininho, outro saquinho fininho, para eu olhar, mas está eu sozinho aqui. Porque eu sei que Deus me chamou para cantar. Não tenho oração, não entendo nada de música. Não sei como é que funciona, não sei nem como que bate no negócio do violão, na guitarra, não sei como é que funciona. Mas esse rei foi terrivelmente soberbo, querendo fazer aquilo que Deus nos chamou. Isso fica para você, faça aquilo, somente aquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia. Faça aquilo somente aquilo que Deus vai te honrar naquilo que Ele te chamou. Deus vai te abençoar naquilo que Ele te chamou.
Eu fico admirado, pastor, porque lá na nossa igreja, onde a gente ficava, tinha uns irmãos que eram uma bênção para cuidar da igreja. Era uma bênção. Ele era dedicado, ele pegava a criança, ele cuidava da porta, ele olhava nos carros, ele fazia tudo e falava assim: esse irmão é uma bênção. Só que o pastor, quando ele inventava um negócio que ele não estava contente com aquilo, ele queria pregar, meu Deus, pastor, o negócio era perigoso. Ele falou: não, mas olha, eu estou aqui fazendo essas coisas, era uma bênção, eu tinha que fazer o melhor. Nós já falamos assim: esse é o melhor diácono que tem na igreja, é o melhor, ele via tudo, coisa que a gente não via, ele via na igreja, ele ia ajeitar os negócios de gestor, que ele ia subir lá, arrumar o relógio, pegava, era o melhor que tinha. Mas quando deixava soberba, pastor, ele ia tomar conta, ele queria pregar, ele passava 6 meses de ano. Aí, outros 6 meses ele voltava na dedicação, e pegava, ajeitava a cadeira, e pegava as crianças, cada criança no colo, ia chorando, e ela pegava, ajeitava. Aí passava um período e ele falava assim: não, mas eu quero pregar na igreja. Aí quando ele inventava de pregar, mais 6 meses de ano. Deus não vai te honrar naquilo que não te chamou para fazer. Você vai ser uma bênção se você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isaías estava vivendo lá dentro, e tudo que acontecia na vida de Isaías, ele tinha o aval do rei. Isaías era mais guiado pelo rei Uzias do que guiado pela vontade de Deus. Isaías fazia mais a vontade do rei Uzias do que a vontade de Deus. Imagina você, o Isaías estava tranquilo, ele tinha o seu primo rico, ele estava sossegado, ele estava bem. Então ele não estava tão preocupado, porque imagina você e eu, isso acontece com a gente quando está tudo bem na nossa vida, quando a gente tem dinheiro no bolso, quando não está faltando nada na nossa casa, a gente não se preocupa muito. Essa é uma realidade do povo de Deus que deveria ser mudada. Quando está tudo bem na sua vida, você tem saúde, não está faltando nada, está tudo bem com a família, você não se preocupa muito com as coisas de Deus. Você até deixa Deus de lado e vai fazer outras coisas. Isaías estava dessa forma. Estava vivendo no palácio, tinha segurança, tinha proteção, tinha conforto. Então ele estava buscando o Senhor, mas chegou o dia que Uzias morreu. Uzias saiu do caminho de Isaías. Naqueles dias, Isaías perdeu o chão, porque imagine você, de repente está faltando tudo. Você não tem mais segurança, você não tem mais conforto, você não tem praticamente aonde morar. Imagine o desespero que tomou conta do coração de Isaías. Aquele que ele dependia não estava mais ali. O sustento, de onde vinha o seu sustento, não tinha mais de onde vinha. Aquele que dava proteção, segurança, não estava mais ali. Imagina o desespero que estava no coração do profeta Isaías. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Isaías foi para o templo orar ao Senhor. Mas assim que acontece com a gente, quando está tudo bem, a gente não quer saber de Deus, não. Eu digo assim, de uma forma que quando está bem, a gente nem tem orado muito, nem lê muito a palavra. Mas quando a coisa aperta, você fica tão desesperado que a Bíblia que faz já um tempão que você não lê, está empoeirada no instante, você pode pegar a Bíblia para ler, fala: meu Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso do Senhor me dar uma direção. Você vê que faz, ano que você não ouve, você vai lá, cata aí, dá uma limpada, coloca no som para você ouvir, porque você quer ouvir a voz de Deus no momento que você percebe que você não tem mais nada, que você não tem de onde vir o socorro para você começa a buscar a Deus. Eu vivi isso, irmão. Um momento de desespero, não tinha de onde vir solução, o emprego faltando. Eu falei: meu Deus, irmão, pastor, a situação era tão grave, o desespero era tão grande, que a nossa igreja era terça, quinta, sábado, domingo. Eu não conseguia esperar chegar quinta-feira para ir no culto. Eu tinha que ir, eu ia numa outra igreja, porque eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu falei: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes nós estamos vivendo até um momento de aperto, sabe por quê? Porque Deus quer que você se aproxime dele. Está tudo bem,
Irmão, aí parece tempo, sobra tempo, não é verdade? Aí você corre para a Bíblia, aí você corre para o altar, aí você corre para a adoração, começa um hino que você nunca cantou, você nunca postou uma reação de louvor, aí você começa a levantar a mão, você começa a adorar, você começa a clamar, você chora, não é nem bater, o cara chora, mas na hora do desespero ele chora, pedindo ao Senhor uma ajuda, uma solução. Isaías correu o tempo. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele foi orar a Deus, e a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, quando a mim responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 5, por causa do clamor do pobre, do gemido necessitado, me levantarei, diz o Senhor. O clamor do homem de Deus, o clamor da mulher, move o coração de Deus. E quando Isaías estava desesperado, mas o seu desespero correu para o templo. Ele foi tocado por Deus, e quando ele levantou a cabeça dele, ele olha e ele vê os céus abertos, e ele vê o grande trono, como a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: o ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Eu quero te dizer aqui nesta manhã, que talvez você entrou aqui, vivendo até um momento de luta na sua vida, um momento de desespero, que na verdade é proporcionado por Deus para que você chegue mais perto dele. Mas eu quero te convidar esta manhã e dizer para você que você não está sozinho no meio dessa luta, você não está sozinho no meio dessa dificuldade, você não está só no meio dessa provação. Eu quero te convidar a erguer os seus olhos para o céu, porque o salmista Davi diz assim: os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero te convidar esta manhã e você levantar a sua cabeça e olhar para o céu. Você vai ver Isaías, irmãos, olhava para dentro do palácio, olhava no trono e não tinha ninguém no trono. Ele imagina Isaías pensando assim: agora nós não temos mais direção, agora nós não temos mais ninguém por nós. Mas quando ele eleva os seus olhos para o céu, ele vê que tem um alto e sublime trono, um trono tremendo, um trono poderoso, um trono magnífico, que era muito maior do que o trono do rei Uzias, era muito mais glorioso do que o trono de Uzias. E quem estava sentado sobre aquele trono era o Senhor dos Exércitos. Naquele momento, Isaías percebe que ele não está sozinho. Naquele momento, Isaías percebe que ele não vai ficar sem direção. Naquele momento, ele percebe que ele não vai perder a sua segurança, porque Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso sustento, Deus é o nosso socorro e presente na hora da angústia. Naquele momento, Isaías percebe que ele não está sozinho. Quem está ao cuidado dele era muito maior do que o rei Uzias, era muito mais poderoso, era muito mais grandioso, era muito mais santo, era muito mais bendito, era muito maior do que o rei Uzias, era o Senhor Deus dos Exércitos. Quero te dizer que talvez você perdeu alguma coisa que lhe dava algum conforto, que lhe dava alguma segurança, e você está dizendo: e agora? O que vai ser de mim? Deus é o teu socorro, Deus é o teu sustento. Aleluia. Ele abre porta de onde não tem porta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a sua segurança, Deus é o seu protetor, Deus é o seu ajudador. Você não vai perecer. Deus vai cuidar da tua vida, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, irmão, Isaías, ele olha e ele vê esse trono glorioso, esse trono tremendo. Ele sabe que, aleluia, tem alguém assentado no trono, alguém ainda está no comando, alguém ainda está na direção, alguém ainda está no controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele entende que o controle não está na mão do homem, o controle está na mão de Deus, a direção está na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sempre comentamos, irmão, que o mundo está em crise e nós estamos em Cristo. Talvez muitos estão desesperados dizendo: o que vai ser agora de nós, porque a Dilma está acabando com o país, mas o controle da nossa vida não está na mão da Dilma, está na mão do Senhor, Deus dos Exércitos. Louvado
Senhor, Deus dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, o seu séquito enchia do templo. Aleluia. E os serafins estavam acima dele, e com duas asas, e as 6 asas com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e eles cantavam, eles clamavam, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías naquele momento estava entendendo, aleluia, que Deus estava no controle de tudo, e que Ele era santo, que Ele era poderoso. Os dias estavam corrompidos, mas Deus era santo. Os dias havia deixado todas as coisas de lado, deixado o povo se corromper, mas Deus era santo. Deus agora ia trazer novamente uma mudança no meio daquele povo, e ele precisava do profeta. Aleluia, ele precisava de Isaías, que era chamado por ele para profetizar, e não estava profetizando. Aleluia, Deus queria que Isaías começasse a profetizar. Deus queria que Isaías continuasse com o seu ministério, não deixasse levar, porque ele estava no controle da sua vida. Irmão, eu quero dizer para você aqui, talvez a crise, talvez a luta, talvez a dificuldade está tentando tirar você daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus te colocou para fazer. Mas Deus hoje, irmão, através da minha boca, está dizendo para você: estou no controle da sua vida. Eu quero que você continue fazendo aquilo que eu me chamei para fazer. Aleluia. Através da sua vida eu quero trazer mudança. Através da sua vida eu quero trazer salvação. Através da sua vida eu quero trazer cura. Através da sua vida eu quero trazer libertação. Através da sua vida eu quero trazer mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se revelou naquele dia para Isaías. Aleluia. Deus se revelou naquele dia para o profeta. E Deus fez uma pergunta que ecoa, irmão, até nos dias de hoje: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está esperando alguém se colocar à disposição para realizar. Então Isaías grita naquele dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer obrigar ninguém a fazer. Deus não quer colocar sobre você uma obrigação. Deus quer que você tenha uma predisposição, dizendo: Senhor, eu estou aqui. O Senhor está no controle da minha vida, o Senhor quer me usar. Então me usa, Senhor. Eis-me aqui. Quantos estão dispostos a ser usados por Deus? Aleluia, para trazer mudança no meio do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, irmão, Isaías entendeu que os dias não eram mais importantes na sua vida. O tal trigo rico de Isaías não era tão importante na sua vida. Não era tão rico assim, porque tinha alguém que era muito mais rico que o tal primo. Deus era muito mais poderoso, o plano de Deus era muito mais glorioso. O que Deus poderia fazer era muito maior do que os dias haviam oferecido. O que Deus poderia fazer na sua vida era muito maior do que os dias, talvez, haviam dado naqueles dias. Isaías entendeu isso e ele continua o seu ministério e foi chamado de profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meu Deus, que você entenda, aleluia, que talvez você deu tanto valor a algo que você perdeu, e Deus está dizendo assim: eu sou muito maior do que você perdeu. Deus é muito mais importante, talvez, aquilo que você perdeu. Deus é muito maior, Deus significa muito mais do que algo que talvez você gostaria de ter e não tem. Os valores estão sendo trocados, estão trocando, colocando os bens materiais acima de Deus. Muitos estão chegando nas igrejas querendo ter alguma coisa, dizendo: olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou na campanha porque eu quero um carro, eu quero uma casa. Não dizendo que você não deve pedir. Você tem que pedir a Deus. Você pedir para quem? Você não pedir para Deus, pedir para o diabo, você tem que pedir para Deus. Mas os bens, as bênçãos não podem ser maior do que o abençoador. Aleluia. Aquilo que você pode
Você pode não ter nada aqui hoje, mas se você tiver Deus, você vai alcançar, porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de nós. Hoje não, você não precisa de bens materiais. Sabe o que você precisa hoje? De Deus. Talvez você entrou aqui, eu quero isso. Talvez você projetou, irmão, não estou dizendo aqui que não é para você lutar para ter alguma coisa. Por favor, me entenda. Não é para você lutar sim, para você ter. Mas sabe o que você mais precisa? Você não precisa mais de um carro, você não precisa mais de um celular, você não precisa mais de uma casa, você precisa mais de Deus. Estamos iniciando o ano. A gente promete, vamos lutar para ter, vamos trabalhar para ter, não vamos desistir não. Mas mais do que isso, você precisa de Deus. Aleluia. Se você tiver Deus, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Aleluia. As bênçãos do Senhor vão chegar à tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que Deus te abençoe. Você precisa mais de Deus. Deus é muito mais importante do que um conforto, do que uma segurança, porque Deus é tudo isso. Deus é tudo isso, então você precisa de Deus. De Deus. Sai daqui, eu preciso de Deus. Glórias. Se Deus estiver na sua vida, se você buscar o reino de Deus, as demais coisas vai chegar na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer grande efeito na tua vida. Amém? Se você puder aplaudir o Senhor. Agradecendo a Deus por Ele se revelar a nós essa manhã, mostrando que Ele está conosco, mostrando que Ele está
está no controle, é Ele que vai indo na frente. Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós colocamos diante dele, todas as nossas preocupações, todas as nossas lutas, vamos descansar no Senhor e sair daqui nessa manhã entregando toda a nossa ansiedade nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado dos teus filhos, Ele tem cuidado dos teus negócios, Ele tem cuidado do teu trabalho. Deus está no controle. E nessa manhã somente agradeça a Ele, agradeça a Ele pela saúde da tua casa, pela saúde da vida do teu esposo, dos teus filhos, a tua saúde. Agradeça a Ele pelo trabalho que você tem, agradeça a Ele pelos planos que você tem feito, colocar no teu coração, sonhos, agradeça a Ele porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Agradeça a Ele pelos planos que Ele colocou na tua vida para esse ano de 2016. É Ele que está no controle. Nós vamos agradecer nessa manhã. Pastor Marcos, a Deus vai estar com as mãos sobre você, não vai estar parando para orar. Nosso Deus dá a direção. Eu vou estar orando aqui e Ele, como autoridade espiritual, Ele vai estar